Dia a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, Encarnados e Desencarnados. Alguém aqui pela primeira vez? Não, né? Todos veteranos? Ótimo. Então vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, entrando em sintonia com os nossos mentores espirituais, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, recarregando energeticamente as nossas baterias, para que prossigamos aí fora, nessa nossa vida material de labuta, crescimento e aprendizado. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos, pelas coisas que nos acontecem, pelas provas que passamos. Muito obrigado pela oportunidade de termos reencarnados. Agradecemos a Deus e a Jesus pelo apoio da espiritualidade dessa casa. E vamos vibrando para o nosso companheiro Eduardo, que irá fazer a preleção do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Hoje nos reunimos para refletir sobre uma mensagem profundamente atual, contida no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Trata-se de um alerta do Cristo, interpretado pela doutrina espírita como um chamado à vigilância moral e intelectual, especialmente nesses tempos de transição e confusão espiritual. Vivemos em um mundo em que o conhecimento se multiplica a cada segundo, onde surgem mensagens, influenciadores e movimentos religiosos de toda espécie. A boa vontade de muitos, isso é verdade, mas também a vaidade, personalismo, fascinação e engano. Por isso, mais do que nunca, é necessário discernir. E discernir com o coração iluminado pela razão e pela moral evangélica. A pergunta que nos move é simples e profunda. Como reconhecer o verdadeiro enviado da verdade, o verdadeiro ensinamento em meio a tantas vozes e aparências? Em seguida, vem o critério de Cristo: pelos frutos os conhecereis. O Mestre Jesus, que conhecia a alma humana em toda a sua complexidade, ofereceu um critério universal de discernimento espiritual. Ele disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso está em Mateus. Simples, mas profundamente sábio. A árvore, nesse caso, é o espírito, o homem, o médio, o mestre, o movimento. O fruto são as suas obras, intenções e efeitos morais. Os frutos do Espírito de Deus são sempre a caridade, a humildade e o amor. Os frutos do engano são sempre o orgulho, o egoísmo e a ambição. Eis o ponto essencial. O falso profeta pode enganar por um tempo, mas seus frutos sempre o denunciam no final. Kardec comenta com clareza admirável: o verdadeiro profeta é reconhecido pelas suas obras, o falso pelos seus discursos. O primeiro se revela pelos outros, o segundo por si mesmo. O verdadeiro mensageiro de Cristo
não se proclama missionário, não exige veneração, não impõe a sua autoridade. Ele serve o brilho da verdade, se manifesta naturalmente em suas ações. Enquanto o falso profeta fala de Deus, mas age em nome do próprio ego. Então existe um perigo da fascinação e o espetáculo dos fenômenos. A humanidade, desde os tempos antigos, sente-se atraída pelo fenômeno, pelo espetáculo, pelo milagre. Isso é natural, nós até hoje, Mas o Espiritismo nos ensina que não há milagres no sentido de suspensão das leis divinas. Há sim leis espirituais e fluídicas, ainda não totalmente conhecidas pela ciência humana. O espírito Erasto, em o livro dos Médiuns, nos alerta: fenômenos por si só nada provam. Os espíritos levianos e enganadores podem produzi-los em igual facilidade. E aqui reside o perigo. O fenômeno, tenho uma dificuldade para falar isso que vocês não fazem ideia. O fenômeno sem moralidade, É o perigo nosso, é o fenômeno sem moralidade. Curar corpos, adivinhar acontecimentos, materializar espíritos, nada disso por si só é garantia de elevação. O que autentica o espírito é o caráter e a conduta do médium ou do ensinamento que ele transmite. Emmanuel, então, em Fonte Viva, explica: exterior pode enganar, mas o conteúdo fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. O verdadeiro progresso espiritual não depende do fenômeno, mas da moralidade de quem ele inspira. Então entra, nesse caso, o crivo da razão, a fé raciocinada e o discernimento lúcido. Allan Kardec, ao organizar a codificação, estabeleceu o princípio fundamental da fé raciocinada, que é a fé esclarecida pela lógica e pela moral. Ele escreveu assim: a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo não é uma doutrina de fé cega, mas de análise e discernimento. Ele nos convida a examinar toda a mensagem, seja vinda de um espírito ou de um homem à luz da razão e do bom senso. Erasto, então, reforça: passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, de uma lógica rigorosa e não de entusiasmo cego. Assim, o espírito verdadeiramente superior não teme ser analisado, porque a verdade não teme a luz. O controle universal do ensino dos espíritos, então, entra aqui, Kardec estabeleceu um controle universal do ensino dos espíritos como método de segurança doutrinária. O ensinamento só deve ser aceito se confirmado por uma pluralidade de espíritos sérios, através de médiuns diversos e de diferentes lugares. A universalidade do ensino é o controle supremo que evita que uma opinião isolada se erija em dogma. Graças a esse método, o Espiritismo mantém a sua coerência e pureza. É óbvio, se estamos falando aqui que o ser humano é movido pelo ego, pela vaidade e tudo mais, precisou se colocar, em um certo momento, uma regra para o jogo, que é exatamente o que o Kardec fez aqui. Então, ele colocou lá que um critério básico para ver se aquela informação é verdadeira ou não é exatamente você fazer esse controle das informações, vendo-se em regiões diferentes, com médios diferentes, a informação seria a mesma, Porque cada um, popularmente falando, cada conta aumenta um ponto, assim que a gente fala, é exatamente isso. Então, assim, cada médium pode interpretar de uma certa maneira uma certa informação. Então, há uma fragilidade no sistema
que pode ser corrigida através da metodologia que foi aplicada pelo Kardec nessa época, né? Aí, a partir disso, nós vamos falar da sintonia vibratória e da responsabilidade individual. Então, falamos aqui de como é a metodologia do processo. Agora nós vamos falar da nossa responsabilidade como pessoas que estão buscando essas informações, tá? O falso profeta só tem poder quando encontra sintonia em quem o ouve. O Emmanuel, então, em Religiões do Espírito, escreve: ninguém é enganado senão por aquilo que deseja. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Quando o orgulho domina, buscamos quem alimente a vaidade. Quando desejamos facilidades, acreditamos em quem promete caminhos fáceis. O problema não está apenas nos falsos profetas de fora, mas também no falso profeta interior. O orgulho e o egoísmo disfarçados de razão. Eu acho que nesse parágrafo aqui eu resumi tudo aqui, né? A questão a ser levantada aqui é a seguinte, né? O nosso papel como pessoas que estão buscando essas informações, né? Como eu disse antes. Então eu vejo essa situação da seguinte maneira, né? A gente ouve uma história assim, a pessoa foi enganada pela internet, roubaram um valor dele porque falaram que ele tinha para receber não sei quantos R$1.000, uma ligação. Você recebeu uma ligação no celular, a pessoa falando, olha, você está apto a receber tantos R$1.000, mas para isso você precisa depositar 1.000 na conta tal para a gente liberar esse valor para vocês. Gente, é oportunismo, né? A gente vê uma facilidade. Opa, ó que legal, ganhei um prêmio aqui. Puxa, então, é que nem você falar, poxa, ó, apareceu uma promoção na internet aqui de um celular, por exemplo, que custa, está saindo por R$150 esse telefone. Gente, né, uma simples busca, você vai pegar o mesmo modelo e olhar em outros canais, você vai ver que custa R$1.500, custa R$2.000 aquele telefone. Então você está buscando o quê? Uma oportunidade de novo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é do ser humano mesmo, né? E temos que tomar cuidado, porque cai exatamente na mesma história aqui. O falso profeta só tem poder quando encontra sintonia em quem o ouve. Então, quer dizer, você está buscando essa facilidade, você está buscando esse processo, né? Você está buscando uma informação de maneira afoita, né? Você se vê aí tomado por um sentimento, às vezes... eu estou sendo injusto até aqui, às vezes você está envolvido num problema, extremamente envolvido num sentimento e acaba se vendo desesperado por algum motivo e buscando soluções em outros. Então, você vai buscar uma psicografia, você vai buscar uma fala de um guru, você vai buscar uma fala de um pastor, uma fala de um médium, você vai buscar, de qualquer maneira, informações para atender e saciar aquela sua necessidade. Só que de maneira desesperada. E quando a gente está envolvido nesse tipo de sentimento, a gente não consegue ter o discernimento, que é o ponto central aqui do que nós estamos conversando, né? E esse discernimento é necessário, porque senão qualquer vento que venha, você encara ele, vem para você direto. Você não coloca uma proteção na frente para nada, né? E temos que tomar cuidado com isso constantemente, para não passar por esse tipo de problema, né? Então aí entra muito a questão da reforma íntima, né? Mais uma vez, que a gente estava conversando ali fora, né? Vamos falar de reforma íntima de novo, que é o verdadeiro crivo moral. A reforma íntima é o terreno fértil do discernimento. Não basta conhecer o Evangelho, é preciso vivê-lo. Haroldo Dutra diz: a reforma íntima é a tradução vivida do Evangelho no campo da alma. E Joana de Ângeles completa, dizendo: somente aquele que se conhece é capaz de discernir com segurança. O discernimento verdadeiro nasce do coração purificado. À medida que limpamos o coração de ressentimentos e vaidades, a sintonia espiritual se eleva. E Chico Xavier dizia: o Espírito de Deus se faz sentir pela paz que deixa.
o de trevas pela inquietação que provoca. Essa paz interior é o selo da reforma íntima, o sinal da presença divina em nós. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Você tem que se silenciar. Você está num ato de desespero, num ato de procura, de busca, você está afoito, você está, né, envolvido por aquele monte de sentimento e não toma as decisões corretas. E isso em qualquer área e campo da nossa vida, né? E a necessidade, então, é de se silenciar para provocar dentro de você essa barreira, esse discernimento e buscar o que você precisa de uma maneira mais protegida, né? Não tão de peito aberto assim a ponto de receber qualquer coisa. Então, um exemplo ilustrativo aqui é uma historinha que eu coloquei de Chico Xavier e a senhora aflita. Certa vez, uma senhora perguntou a Chico Xavier: Chico, como saber quem é o verdadeiro mensageiro e quem é o falso, quando todos fazem coisas tão extraordinárias? E Chico respondeu: minha irmã, Jesus já nos ensinou. Conhece-se a árvore pelos frutos. O Espírito de Deus não se exibe. Ele consola, ilumina e serve. O verdadeiro médium é aquele que, mesmo operando maravilhas, se ajoelha para servir e se cala para glorificar a Deus. É exatamente o que eu contei ali atrás para vocês, né? Com o tempo, quem age, vamos dizer assim, por linhas tortas, erradas, né? Acaba caindo, né, na própria armadilha, porque é difícil você sustentar uma situação, né? Aquele que se diz mensageiro, só que com o coração cheio de vaidades, né? Ele não consegue sustentar por muito tempo a situação e dentro de uma mensagem ou outra você acaba percebendo. É por isso que você tem que ter o discernimento, para você filtrar, né, no meio das conversas esse tipo de coisa. Aí você acaba entendendo o que está acontecendo, né? Então eu coloquei aqui a prática diária do discernimento. Discernir é um exercício constante, em casa, no trabalho e na convivência. Cada palavra e cada gesto revelam o fruto espiritual que produzimos. O verdadeiro profeta é aquele que, mesmo em silêncio, transforma o mundo pelo que faz. A voz interior e o silêncio do coração, então. O silêncio é o berço da intuição. Quando silenciamos o ego e o medo, ouvimos o Cristo dentro de nós. A doutrina espírita é uma escola de autodomínio e lucidez moral. Então, fazendo uma síntese um pouco do que nós falamos aqui agora, né? A síntese e convite da vivência, né? Jesus, então, nos ofereceu o critério dos frutos. Kardec, o crivo da razão. E a reforma íntima nos dá o coração puro para aplicar ambos. Discernir é pensar, sentir e viver em sintonia com o Cristo. Quanto mais reformamos a nós mesmos, mais facilmente reconhecemos o verdadeiro caminho. Então, isso é um apanho bem geral, aqui um apanhado bem geral que eu fiz hoje, né? Uma preleção mais curtinha um pouco, mas de profunda sabedoria e importância, como tudo que a gente traz do Evangelho aqui, né? Até a gente não pode nem filtrar isso como mais importante ou não, porque realmente a necessidade de você fazer a reforma íntima para começar a ter opinião, né, sobre o que você está praticando é muito importante. A reforma íntima para você criar o discernimento, pensar, né, que nem foi colocado, é muito importante em tudo nas nossas vidas, né? Temos aí o ímpeto de viver no piloto automático no dia a dia, praticamente, né? Acordamos, executamos tarefas o dia todo e não pensamos, né, nos passos que estão sendo praticados. Então, vem muito a calhar isso, porque normalmente esse é um momento que estamos frágeis, né? Quando buscamos
o médium ou qualquer outro conselheiro, vamos chamar assim, para poder trazer uma orientação para nossas vidas, estamos normalmente num momento conturbado. Então temos que tomar bastante cuidado, discernir bastante o que vamos buscar, o que estamos querendo de verdade com tudo isso. A resposta que nós estamos buscando é para alimentar o nosso ego ou não, né? Precisa fazer esse apanhado e pensar como um todo nesse assunto, tá? Então, que essa reflexão, esse é meu desejo, nos inspire a vigilância amorosa, a razão iluminada e a reforma íntima constante. E lembremos, o Espírito não veio apenas explicar, o Espiritismo, não veio apenas explicar os Espíritos, mas despertar o Espírito imortal que dorme em nós. Que possamos viver o Evangelho em gestos simples, discernindo, servindo e amando sempre. A verdadeira profecia é o exemplo, e o verdadeiro profeta é aquele que, mesmo em silêncio, transforma o mundo pelo bem que ele faz. Que a paz de Jesus e a presença dos Espíritos benfeitores permaneçam conosco hoje e sempre. Obrigado, viu, pessoal? Vou fazer uma prece de encerramento aqui, tá? Então, Senhor Jesus, amigo e mestre de todas as nossas horas, gratos somos pela luz do Evangelho e pela doutrina espírita que nos convida à razão, à fé e à transformação interior. Concede-nos, Senhor, o dom do discernimento, para que não sejamos presas do orgulho, nem instrumentos do erro. Ensina-nos a observar o fruto antes de julgar a árvore e a cultivar em nós mesmos frutos de paciência, perdão e caridade. Ajuda-nos, Pai, na reforma de nossos corações, que saibamos reconhecer o falso profeta que ainda vivem em nós, o orgulho e o egoísmo e a intolerância, e substituí-los pela humildade, pelo serviço e pela fé viva. Faze de nós árvores de paz, plantadas no solo do Evangelho, que ofereçam ao mundo o doce fruto do amor em ação. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Obrigado, viu? O pessoal ali já